Pode ser que um dos grandes enigmas da humanidade tenha sido descoberto agora. A descoberta de um crânio supõe-se ser de um gigantesco ser bíblico que tem o nome de Nefilim. E o que é um Nefilim? O Nefilim é filho de um anjo com uma ser humana, uma mulher. Aí nascem os Nefilins. Essa ossada diz que está completa. Se isso for realmente verdadeiro, não for montagem, realmente é uma das maiores descobertas da humanidade. Eu gostaria de ler alguns textos bíblicos, tipo Gênesis capítulo 6 e Gênesis capítulo 7. Esses dois capítulos irão nos mostrar detalhes de como era a vida dos nefilins na terra. Porque anjos desobedientes desceram à terra. E o que aconteceu com esses anjos desobedientes? E o que aconteceu com esses nefilins? Aliás, saber disso vai fazer com que a gente reflita sobre nossa condição humana atualmente, sobre nossa conduta, sobre o nosso modo de agir na vida. Então, vamos ler? Nosso trabalho e da dor das nossas mãos que resulta do solo que Jeová amaldiçoou. E depois de gerar Noé, Lameque continuou a viver 595 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Lameque somaram 777 anos e morreu. E Noé veio a ter 500 anos de idade. Depois, Noé se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Ora, sucedeu que, quando os homens principiaram a aumentar em número na superfície do solo, e lhes nasceram filhas, então os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas, e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que escolheram. Depois disso, Jeová disse: Meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne. Concordemente, seus dias hão de somar 120 anos. Naqueles dias veio a haver os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Por conseguinte, Jeová viu que a maldade do homem era abundante na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo. E Jeová deplorou ter feito os homens na terra e sentiu-se magoado no coração. De modo que Jeová disse: Vou obliterar da superfície do solo os homens que criei, desde o homem até o animal doméstico, até o animal movente e até a criatura voadora dos céus, porque deveras deploro tê-los feito. Mas Noé achou favor aos olhos de Jeová. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo. Mostrou-se sem defeito entre os seus contemporâneos. Noé andou com o verdadeiro Deus. Com o tempo, Noé tornou-se pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra veio a estar arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra ficou cheia de violência. Deus viu, pois, a terra, e eis que estava arruinada, porque toda a carne havia arruinado o seu caminho na terra. Depois Deus disse a Noé: Chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles.
e eis que os arruíno juntamente com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de uma árvore resinosa. Farás compartimentos na arca e terás de cobri-la com alcatrão por dentro e por fora. E é assim que a farás. 300 côvados será o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Farás um tiçoar, teto ou janela para a arca, e a acabarás até um côvado para cima, e porás a entrada da arca no lado dela. Far-lhe-ás um pavimento inferior, um segundo e um terceiro. E quanto a mim, eis que estou trazendo o dilúvio de águas sobre a terra, para arruinar debaixo dos céus toda a carne em que a força da vida está ativa. Tudo o que há na terra expirará. E deveras estabeleço contigo meu pacto, e terás de entrar na arca tu e teus filhos, e tua esposa, e as esposas de teus filhos contigo. E de toda criatura vivente, de toda sorte de carne, levarás 2 de cada uma para dentro da arca, a fim de as preservares vivas contigo. Serão macho e fêmea, das criaturas voadoras segundo as suas espécies, e dos animais domésticos segundo as suas espécies, de todos os animais moventes do solo segundo as suas espécies. 2 de cada um virão a ti lá dentro, para os preservares vivos. E quanto a ti, toma para ti toda sorte de alimento que se come, e tens de ajuntá-lo a ti, e terá de servir de alimento para ti e para eles. E Noé passou a fazer segundo tudo o que Deus lhe mandara. Fez exatamente assim. Capítulo 7. Após isso, Jeová disse a Noé: Entra na arca tu e todos os da tua casa, porque tu és quem eu vi ser justo diante de mim no meio desta geração. De cada animal limpo tens de tomar a ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea, e de todo animal que não é limpo, apenas 2, o macho e sua fêmea. Também as criaturas voadoras dos céus, de 7 em 7, macho e fêmea, para se preservar viva alguma descendência na superfície de toda a terra. Pois em apenas mais 7 dias farei que esteja chovendo sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e vou obliterar da superfície do solo toda a coisa existente que tenho feito. E Noé passou a fazer segundo tudo o que Jeová lhe mandara. E Noé tinha 600 anos de idade quando veio a haver o dilúvio de águas sobre a terra. Noé entrou assim na arca, e com ele seus filhos e sua esposa, e as esposas de seus filhos, antes de virem as águas do dilúvio. De todo animal limpo, e de todo animal que não é limpo, e das criaturas voadoras, e de tudo o que se move sobre o solo, entraram de 2 em 2, vindo a Noé para dentro da arca, macho e fêmea, assim como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que 7 dias depois vieram as águas do dilúvio sobre a terra. No 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, neste dia romperam-se todos os mananciais da vasta água de profundeza e abriram-se as comportas dos céus. E o aguaceiro sobre a terra continuou por 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, Noé entrou na arca, e com ele Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, e a esposa de Noé, e as 3 esposas dos seus filhos. Eles e todo animal selvático segundo a sua espécie, e todo animal doméstico segundo a sua espécie, e todo animal movente que se move na terra, segundo a sua espécie, e toda criatura voadora segundo a sua espécie, todo pássaro, toda criatura alada. E eles continuaram a vir a Noé para dentro da arca, de 2 em 2, de toda sorte de carne em que a força da vida estava ativa.
E os que entravam, macho e fêmea de toda sorte de carne, entravam assim como Deus lhe ordenara. Depois Jeová fechou a porta atrás dele. E o dilúvio prosseguiu por 40 dias sobre a terra. E as águas continuaram a aumentar e começaram a carregar a arca, e ela flutuava alto por cima da terra. E as águas tornaram-se predominantes e continuaram a aumentar grandemente sobre a terra, mas a arca continuou seguindo sobre a superfície das águas. E as águas predominaram tão grandemente sobre a terra que ficaram cobertos todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus. Até 15 côvados predominaram as águas sobre eles, e os montes ficaram cobertos. Assim, toda a carne que se movia sobre a terra expirou, dentre as criaturas voadoras, e dentre os animais domésticos, e dentre os animais selváticos, e dentre os enxames de criaturas que pululavam na terra, bem como toda a humanidade. Morreu tudo em que o fôlego da força da vida estava ativo nas suas narinas, a saber, todos os que estavam em solo seco. Assim extinguiu toda coisa existente que havia na superfície do solo, desde o homem até o animal movente e até a criatura voadora dos céus, e eles foram obliterados da terra, e sobreviviam somente Noé e os com ele na arca. E as águas continuaram a predominar sobre a terra por 150 dias. Capítulo 8. Depois disso, Deus lembrou-se de Noé e de todo animal selvático e de todo animal doméstico que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. E fecharam-se os mananciais da água de profundeza e as comportas dos céus, e assim se conteve o aguaceiro vindo dos céus. E as águas começaram a retirar-se de cima da terra, recuando progressivamente, e ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca veio a pousar nos montes de Ararat. E as águas continuaram a diminuir progressivamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º do mês, apareceram os cumes dos montes. Deu-se então que, ao fim de 40 dias, Noé passou a abrir a janela da arca que tinha feito. Soltou então um corvo, e este continuou a voar lá fora, saindo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Mais tarde soltou de perto de si uma pomba, para ver se as águas tinham minguado na superfície do solo. E a pomba não achou pouso para a planta do seu pé, e assim voltou a ele na arca, porque havia ainda águas sobre a superfície de toda a terra. Em vista disso, estendeu sua mão e tomou-a, e trouxe-a a si, para dentro da arca.